Aqui é o Daniel Vilas Boas e você está no Cosmovisão Cristã. Olá, meus queridos que nos acompanham aqui no nosso canal, que são inscritos no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, dá um joinha, ativa o sininho para estar recebendo os novos vídeos e estar nos acompanhando. Hoje, no dia de hoje, acompanhado do meu chimarrão, que eu sou gaúcho, né? Então, se você não conhece o chimarrão ainda, você não é gaúcho, eu convido você a estar tomando um chimarrão. Queridos, hoje nós vamos falar sobre a igreja, a palavra igreja. Porque tem se ouvido muito falar, muito comentar, postagens nas redes sociais dizendo eu sou a igreja. Eu não preciso ir a templo, eu não preciso ir à congregação, porque eu sou a igreja. E eu quero dizer para você, meu querido que nos acompanha e que de repente tem essa ideia, esse pensamento, eu quero dizer que esse pensamento ele está equivocado. Porque eu, como pessoa, como indivíduo, não sou a igreja. Então eu quero falar algumas coisas, trazer aqui para você que nos acompanha as bases para isso, né? Porque não adianta só eu dizer que eu não concordo ou que eu concordo com determinada coisa, sem ter base para dizer simplesmente pela minha opinião. E muitas coisas acontecem, muitas heresias acontecem, muitos erros teológicos, bíblicos acontecem, inclusive dentro da igreja, porque não se tem base. Se ouviu falar, se ouviu dizer, alguém comentou, se tornou popular, mas na verdade precisamos ter base. Assim como qualquer assunto bíblico, eu preciso ter base bíblica. Então eu estou aqui, eu fiz algumas pesquisas, né, para não ficar embasado só naquilo que eu entendo, né, e para não ficar embasado naquilo que eu já havia lido, então eu peguei alguns materiais para estar trazendo algo mais sólido para você que nos acompanha. Então eu estou aqui com o dicionário, tá? O dicionário internacional de teologia do Novo Testamento. Esse dicionário já é um dicionário já de algum tempo. Ele foi escrito, um dos escritores dele foi o reverendo Shedd, né, que já é falecido, o Russell Shedd, querido, né, que é contemporâneo nosso, né, ele faleceu faz alguns anos e trouxe muitos ensinos para a igreja. Então esse é um dicionário que eu estou usando como pesquisa. Temos aqui o dicionário bíblico Unger, tá? Também. E se você precisar mais, atrás de mim aqui tem o Champlin, tem o Vini, tem comentários bíblicos, tem teologia sistemática, e tem mais outros materiais para base nisso. Mas eu vou usar somente esses dois aqui, tá? Para que a gente não se estenda muito. Mas a primeira coisa que eu quero dizer e que nós sabemos, ouvimos falar, sempre quando se fala de igreja, se fala que a igreja o que é? A assembleia, certo? Certo. É uma das traduções da palavra igreja. Desde o século V a.C., já se usava o termo igreja. A Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, já usava a palavra igreja. Igreja, ela é uma junção de duas palavras, que no grego é eclésia. E essa palavra eclésia, ela é dividida em duas. Ek, que é para fora, e kaleo, chamar, chamado. Então, a etimologia da palavra, chamados para fora, convocados para fora. Então, quando Jesus usou esse termo na época, ele estava chamando
para fora do sistema judaico, chamando para fora do sistema farisaico, chamando para fora do judaísmo, da religiosidade, para compor a sua eclésia. A eclésia também era usada na época de César, dos governantes romanos, como a Assembleia de César. Porque a Assembleia de César, que eram os seus governantes, dentre eles Pilatos, que nós conhecemos nos relatos bíblicos, eles eram os representantes de César nas regiões onde eles estavam. Mas a eclésia de César era o conjunto dos governantes. Não era um governante, era a reunião dos governantes. Ele convocava a sua eclésia para passar as suas ordens, né? Era mais usado como uma questão governamental, política e estratégica. Então, essa palavra eclésia, ela foi usada, para você ter uma ideia, na Septuaginta, no Antigo Testamento, 75 vezes. No Antigo Testamento. Tá? E aí nós vamos ver diversas vezes a palavra sendo usada no Novo Testamento. Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que a igreja ligar na terra será ligada no céu. Como que eu vou ligar algo, concordar com algo, se eu sou sozinho? Eu não posso concordar comigo mesmo. Eu não posso fazer isso sozinho. Eu preciso de alguém junto, de um conjunto de pessoas para haver uma concordância. Uma assembleia não se faz sozinho, se faz com um grupo de pessoas. Então a palavra eclésia, a igreja, ela é dita como a assembleia, como a reunião, como a congregação. Nós encontramos isso em Atos 19:39, que ela é chamada de assembleia. Se você pegar no original grego, essa palavra assembleia é eclésia. Se nós for para Atos 7:38, aí é Estevão fazendo a sua defesa. E ele vem falando, trazendo o histórico, né? Ele vem trazendo desde o Antigo Testamento para comprovar que Jesus era o Cristo prometido. Então ele vem falando, ele vem fazendo a sua defesa da fé. E no versículo 38, ele fala de que a congregação de Israel saiu do Egito. A congregação é a eclésia. E a palavra eclésia, a palavra igreja, é uma convocação. É Jesus convocando os seus discípulos. Olha só o que fala o dicionário bíblico Unger. Ele fala assim, ó, uso geral do termo. A palavra igreja é utilizada para exprimir várias ideias, algumas delas bíblicas e outras não. Pode se referir a todas as pessoas salvas por meio da fé em Cristo. 2. Uma denominação cristã específica. 3. O conjunto de todas as denominações eclesiásticas que professam fé em Cristo. 4. Grupo de cristãos que se reúnem de forma organizada. E 5. O local onde os cristãos se reúnem para adorar. Então, sempre foi referida a palavra igreja para a reunião das pessoas, para o grupo das pessoas, para o conjunto das pessoas, não para uma pessoa. Eu não sou a igreja, nós somos a igreja. Nós somos a igreja. É como você, de repente, militar, que faz parte do exército, da aeronáutica, da marinha. Você não fala, eu sou o exército, mas eu faço parte do exército. Eu sou um sargento, um oficial, um soldado que faz parte do exército. O conjunto de soldados, de oficiais, formam o exército. Então, às vezes, é dado o nome, né, para o local. Eu vou para a igreja, o local. Então, também é chamado do local de igreja, porque ali se reúne
o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja. E não existe como um dedo se separar e dizer eu sou o corpo. Não. É o conjunto, a mão, o pé. É esse conjunto todo que se chama corpo. É isso que se chama igreja. Então, para os desigrejados, né, aqueles que dizem, não, eu não preciso congregar, não, eu sou a igreja, eu faço isso sozinho na minha casa, eu posso orar a Deus e buscar Deus em qualquer lugar. Correto? Posso buscar a Deus em qualquer lugar. Mas para adorar a Deus, para prestar culto a Deus, e culto a Deus é bíblico, eu preciso me reunir com a igreja. Então, meu amado, meu querido, se você está afastado da sua igreja, da sua congregação, volte para ela. Porque não está certo o termo eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Nós precisamos ir à igreja para ser a igreja. Se eu não ir à igreja, não existe a igreja. A igreja é o conjunto de salvos, o conjunto dos discípulos de Cristo. Ah, mas eu não quero ir lá no templo. Mas você precisa estar junto com a igreja. Aonde você vai se reunir com a igreja? Com quem você vai se reunir para falar das coisas de Deus, para aprender sobre a Bíblia, para ler os versículos, para comentar, para ser instruído, ministrado pelo Espírito Santo? Você precisa ir à sua congregação. Porque isso é a igreja. Todos nós, a igreja universal de Cristo, a igreja espiritual de Cristo, ela só é a igreja porque ela é um conjunto de pessoas. Mas eu, isoladamente, não consigo ser a igreja. Ah, mas eu faço parte desse conjunto, mas esse conjunto se reúne. Esse conjunto se reúne para adorar a Deus. Esse conjunto se reúne para prestar culto a Deus, para falar das coisas de Cristo, para evangelizar, para avançar, para pregar, para cantar, para louvar. Não existe igreja indivíduo. Indivíduo é cristão. Eu sou um cristão e faço parte da igreja de Cristo. Amém, meus queridos? Essa é a cosmovisão cristã, uma ótica cristã de mundo. Então, se você está afastado da igreja, volte para a igreja, para que você possa congregar, adorar e cultuar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a todos. Amém.